Meus queridos amigos, olha, vídeo com muitas informações para você. O Fluminense entrou em contato com o Hora do Flu para falar sobre Roger Guedes. Te explico tudo aqui nesse vídeo. Também vamos comentar sobre o jogador que está indo embora, destino aí definido para ele. E claro, vamos trazer as novidades do maior de todos, o provável time do Fluminense que vai enfrentar o Grêmio amanhã. Então vem comigo, depois da vinhetinha eu volto. Lembrando, passou a vinheta? Não esquece de se inscrever no canal, beleza? Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta, não esqueça de arrebenta no like, arrebenta nesse like, clique no gostei e vambora, acelera! Bora, porque a gente tem muita coisa pra falar de Fluminense aqui no canal Hora do Flu. Meus queridos, antes de qualquer coisa, eu quero trazer aqui o que é muito importante, né? O Fluminense está aí praticamente escalado? Bom, o GE trouxe pra gente a provável escalação do Fluminense. Fluminense que vai enfrentar o Grêmio com algumas mudanças, né? Uma mudança é claro, Canóbio, né, tomou o terceiro cartão amarelo aí e vai cumprir a suspensão automática. Com isso, o provável time do Fluminense é esse aqui, ó. Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva ou Inácio, Freitas e René. Tá bom, meus queridos? Esse aqui é o sistema defensivo. Thiago Silva pode ser poupado aí, né? Sentiu um probleminha no joelho, não foi detectado nenhuma lesão, mas o Fluminense pode dar aquele descanso, né? Isso também vale para o Hércules, né? Hércules, como a gente trouxe para vocês, a gente antecipou, né? Que a tendência era que ele não jogasse esse jogo, mas ele tá aqui no provável escalação como possível. Mas se eu sou o Fluminense, eu dou uma descansada, né? Não vai pagar para ver. Imagina perder Thiago Silva, perder Hércules há 10 dias, 11 dias aí da decisão, né? Não dá. Então o meio de campo do Fluminense pode ser Nonato, Martinelli e Lúcio Acosta, tá? No ataque, Soteldo, a gente tem ali o Soteldo sendo um dos favoritos para substituir o Canóbio, tá? E caso não seja Soteldo, pode ser um Lima também. Aí se for o Lima, a gente pode ter um 4-4-2, né? Um quarteto do meio formado por Nonato, Martinelli, Lúcio Acosta e Lima. E lá na frente, Serna e Everaldo, tá? Então, Everaldo mantido aí no time titular, apesar da boa entrada do nosso querido JK, né? Então, esse é o provável time do Fluminense, em sua maioria os jogadores que a gente já está acostumado, com a possibilidade do Nonato no lugar do Hércules, Inácio no lugar do Thiago Silva, e no lugar do Canóbio, muito provavelmente, será ali o Soteldo. Eu acho, ainda mais pelo que a gente ouve aí, que deve ficar em relação a Soteldo mesmo, no lugar do Canóbio e ter o 4-3-3 de sempre, aquele que tá dando certo aí. Soteldo em si, galera, chegou no Fluminense com muitos problemas, se machucou e tudo mais, a gente sabe disso, porém, entretanto, todavia, entrou muito bem contra o São Paulo, deu assistência, chamou no drible, foi para a linha de fundo, fez o que ele sabe fazer. Então, que ele aproveite esse momento bom que ele teve contra o São Paulo e tenha uma continuidade, que consiga jogando bem. Eu estou na torcida aí pelo Soteldo, lembrando que aqui o canal do Flu não torce contra nenhum jogador, né? Quem dera se todos os jogadores jogassem muito bem, a gente só falasse bem de jogadores, né? Então, é a nossa torcida. Comente o que você acha dessa provável escalação. Mais detalhes a gente traz amanhã. Amanhã que vai ser o dia do jogo, beleza? Lembrando que o jogo vai ser amanhã às 9h30 da noite, Fluminense fora de casa, Grêmio também com alguns desfalques, né? E o Fluminense lutando pela vaga direta. Esse resultado aí seria ideal. Desculpa pela tossida, mas vamos lá, meus queridos. Bom, já tem jogador com destino definido, né? E eu ainda falo assim, acrescentaria ainda bem, né? Mas, segundo o Globo Esporte, o Fluminense não renovará o contrato com o zagueiro Manuel, né? Que ficará livre no mercado. Então, o Fluminense aí vai se despedir de Manuel. Já era para ter se despedido, né? Essa é a verdade. Eu acho que em 2024 não tinha para que renovar com o Manuel, né? Mesmo assim, a diretoria quis renovar, né? O jogador até foi utilizado algumas vezes, mas agora teve uma lesão e também
não estava sendo utilizado. O Fluminense foi no mercado também atrás do Igor Rabelo, né? Então o Fluminense tentando aí essa questão de zagas, né? Para o ano que vem existe o planejamento para Nino, né? Todo mundo sabe disso, e a gente vai ficar à mercê dessa, espero, boa negociação, né? Porque trazer o Nino para o Fluminense seria muito importante. E sobre Manuel, eu acredito que chegou a hora mesmo, né? O que você acha? Eu acho que é isso, acho que já era a hora de Manuel se despedir do Fluminense, tá bom? E desejo pro Manuel tudo de bom. É um cara que sempre quando entrou, vestiu a nossa camisa, sempre se dedicou pra caramba. É um cara que sempre correu demais. Então, Manuel, desejo tudo de bom pra você, para o seu futuro. Belezinha, meus amigos? Bom, uma coisa que eu quero trazer pra vocês agora é que o Fluminense entrou em contato com o Hora do Flu por causa desta informação aqui, ó. A gente trouxe hoje mais cedo que o Fluminense teria o grande interesse, lembrando que eu tô falando de interesse, tá? Em nenhum momento o canal Hora do Flu falou que o Fluminense negociava com o Roger Guedes, não. Mas assim, do interesse em relação a Roger Guedes, beleza? A gente colocou nas nossas redes sociais, a gente trouxe aqui para você no canal, porém a gente teve o Fluminense entrando em contato comigo, né? Eu mesmo, Thiago. E o Fluminense disse o seguinte, que não tem um interesse neste momento, tá, no atleta Roger Guedes. Então, o Fluminense nos comunicou que não tem um interesse no jogador. Beleza? Então, essa é a parte da diretoria. É a informação do Fluminense, da instituição, que o Roger Guedes não interessa, tá? E por que eu tô trazendo os dois lados aqui? Porque a nossa fonte, tá, garante que Roger Guedes é um nome que agrada muito a diretoria do Fluminense. E o Fluminense tem muito este interesse. E digo mais, é um dos nomes que já é discutido dentro do Fluminense. Então, assim, estou trazendo aqui, né, a apuração pelo lado do Fluminense, que nega que o Fluminense tem um interesse, mas nós aqui do Hora do Flu, juntamente com os bastidores do Flu, Thiago Manolo, nós reafirmamos a nossa informação, tá? Nós acreditamos na fonte que nos deu essa informação, que o Fluminense tem um interesse no Roger Guedes. Aí tu vai me perguntar, Thiago, então você está falando que o Fluminense está mentindo? Não. Eu estou falando que o Fluminense não tem para quê, pessoal, expor isso agora. Por quê? Porque o Fluminense ainda não terminou, né, a temporada. A gente tem aí 2 jogos ainda no Campeonato Brasileiro. O Fluminense ainda briga, né, por uma 5ª colocação, por uma vaga direta na Libertadores da América. O Fluminense ainda tem a Copa do Brasil, onde o Fluminense brigará pelo título, né? Então, este não é o momento da diretoria do Fluminense confirmar qualquer coisa para o futuro. Porque o foco neste momento é, claro, nas competições que o Fluminense ainda está disputando. E a gente trouxe essa informação porque nós tivemos acesso a ela, tá bom? O próprio Mário falou hoje com o GE exatamente isso que eu estou dizendo para vocês, ó. Ele diz o seguinte, neste momento não estamos falando com nenhum jogador, além do Nino, no mercado ou negociando com qualquer jogador. Estamos 100% focados em garantir a vaga na fase de grupos, né, e conquistar o título da Copa do Brasil. Então, assim, pro Fluminense, não tem para que confirmar esta informação, tá? Mas aqui nós garantimos que essa informação, né, a nossa fonte trouxe a informação e nós aqui reafirmamos a informação que a gente trouxe, que Roger Guedes é o nome que interessa o Fluminense e que dentro do Fluminense é até discutido aí o nome do jogador, tá bom? Vamos ver aí o futuro. Eu acredito que depois que a diretoria, né, depois que passar essa fase de Copa do Brasil, de vaga para Libertadores, eu acredito que os nomes vão começar a sair com mais frequência e quem sabe, né, a diretoria do Fluminense também até confirmando algumas informações. Mas é aquilo, cara. Eu acredito que isso aqui é de praxe, tá? A gente aqui do Hora do Flu e Bastidores, a gente não esperava que a diretoria do Fluminense ia confirmar. Até porque seria fácil, né? Seria muito fácil. Você já tem o Fluminense confirmando, realmente é isso. Mas então vamos fazer isso agora, até porque em respeito aos jogadores que estão atuando com a camisa do Fluminense hoje. Né? Tu imagina, Fluminense
tá atuando, mas os jogadores vendo nos noticiários, né, que o Fluminense já estaria interessado em outros jogadores para reforçar o Flu. E, sim, embora eu acredito que não terá muito tempo para negócios, né? Se a gente parar para pensar, a gente tem a Copa do Brasil terminando aí no fim de dezembro, a gente tem o Campeonato Brasileiro começando no dia 27, se eu não me engano, de janeiro. Então, sim, a gente está falando de menos de um mês para poder o Fluminense reforçar o seu time. Então, mesmo que de forma interna, eu acredito que o Fluminense já está procurando, já está mapeando o mercado. Por quê? Porque senão não vai dar tempo. Não vai dar tempo para fechar estas contratações, mas é claro que expor isso seria danoso, né, ao Fluminense, e o Hora do Flu totalmente entende em relação ao comportamento do clube. Está aqui registrado que o clube nega que o Fluminense tenha qualquer interesse em relação a Roger Guedes, tá bom? Como também está mantido a nossa informação por nós aqui. No mais, meus amigos, é isso, né? Vamos esperar para que o Fluminense conquiste a vaga direta, que é a nossa torcida, para que o Fluminense conquiste a Copa do Brasil, meu amigo. Porque o que importa é isso, né? E outra coisa, só para registro, como eu falei, até para pessoas dentro do Fluminense, é que nós temos informações que nós optamos em não dar a informação por agora, para que não prejudicasse o Fluminense dentro de campo, né? Porque a gente não quer que informações sejam mais importantes do que o desempenho do Fluminense. O canal Hora do Flu não pensa nisso, né? A divulgação da informação do Roger Guedes foi uma informação onde nós não acreditávamos que poderia prejudicar o Fluminense dentro de campo, né? Porque o próprio Matheus Montenegro, presidente do clube, né, que foi eleito agora, ele falou do Fluminense negociar com o Nino. Então eu achei, né, que não teria problema falar de outro nome, que o Fluminense também teria o interesse, tá? Mas não mais é isso. Vamos seguindo fazendo trabalho, querendo sempre o bem do Fluminense, querendo sempre o bem do torcedor, mas é aquilo, né? A gente precisa informar vocês, e aqui o Hora do Flu sempre coloca o torcedor como prioridade. Gente, se inscreva no canal, deixa aquele like e muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui é um grande presente. Ter você aqui é um grande privilégio. Então, um beijão no seu coração. Você que chega até aqui no fim do vídeo, você é muito importante. Valeu, forte abraço e saudações tricolores.